Então, agora vamos passar para a unidade 4, né, que também tem esse mesmo objetivo de fazer com que o diretor reflita sobre as funções dele e tanto as atribuições legais quanto as solicitações da sede para as questões pedagógicas. Então, na unidade 3, nós trabalhamos com as questões administrativas, né, de organização, enfim, e organização administrativa, e agora na unidade 4 nós trabalharemos com as questões pedagógicas, né? O papel desse diretor, desse gestor público dentro das questões pedagógicas no espaço da Escola Pública Paranaense. Bom, aí trouxe um print aqui também da atividade 4. A atividade 4 é um fórum. Só lembrando, com relação à atividade passada, que é uma tarefa, vocês terão também o fórum opcional, né? Como vocês já sabem, mas não custa repetir, né? Não custa lembrar. Haverá também um fórum opcional que vocês vão estar ali mediando, né? Então, é importante que vocês acessem esse fórum opcional e participem também das discussões, colocando a experiência de vocês, né? Ou experiência acadêmica, né? Com relação àqueles tutores que têm mais conhecimento acadêmico da questão de gestão escolar, ou conhecimento prático, né, daqueles tutores que já vivenciaram essa gestão na escola. Então, é importante que você também, tutor, participe desse fórum opcional para compartilhar suas experiências e mediar as discussões entre os participantes. E aí, com relação à atividade 4, né, que é um fórum, o nome do fórum é Criando Instrumentos para Avaliação Institucional. Nós também, né, no enunciado, fazemos uma retomada do texto, especificando a questão da avaliação institucional, que também o texto traz. E o texto, ele traz uma sugestão de instrumento para avaliação institucional, que é o questionário, né? A aplicação de questionário para a comunidade escolar. Então, um questionário para os alunos, um questionário para os pais, um questionário para os professores e para os agentes educacionais. Então, seriam 4 questionários que o texto está sugerindo, com questões para que o diretor consiga avaliar a sua gestão e, assim, buscar subsídios para melhoria dos pontos que precisam melhorar, né? Mas, assim, como fazer, né? Porque lá no caderno do regimento escolar e no regimento da escola deles está escrito que a avaliação institucional é função da escola. E aí a intenção é trazer essa discussão, promover uma discussão entre os gestores de como eles podem realizar essa avaliação institucional, trazer mesmo, proporcionar uma troca de ideias de como realizar essa avaliação institucional, já que ela é responsabilidade do diretor. E aí até aqui no enunciado coloca, né, como a elaboração, né, da avaliação institucional cabe à equipe gestora, a proposta dessa atividade é exercitar a elaboração do instrumento de avaliação institucional e de possibilitar a troca de ideias sobre como realizar essa avaliação no interior da escola, né? Um dos instrumentos sugeridos pelo texto é o questionário. Nessa atividade, criaremos questionários e discutiremos outros instrumentos de coleta de dados direcionados para os diferentes segmentos da comunidade escolar: alunos, pais, professores e agentes educacionais. Então, aí a orientação ali para a realização dessa atividade é a seguinte: para tanto, o primeiro passo será escolher o público-alvo. Então, o diretor vai pensar, eu quero fazer questões para alunos. Não, o outro diretor vai querer, por exemplo, para professores, o outro para pais. Então, primeiro ele vai definir qual público que ele vai criar essas questões, né? Em seguida, você deve clicar sobre o tópico do público-alvo escolhido e responder a postagem, criando no mínimo uma questão relacionada para cada dimensão da gestão escolar listada abaixo. Então, escolhendo o público, por exemplo, um aluno, público dos alunos, ele vai pensar em 6 questões. Cada questão deve ser relacionada com uma desses âmbitos da gestão escolar. Então, uma questão sobre a gestão das relações pessoais na escola, outra questão sobre a gestão pedagógica, outra questão sobre a gestão da infraestrutura, outra sobre a gestão da comunidade,
Aí a quinta sobre gestão financeira e a sexta sobre gestão administrativa. Todas com foco no aluno, né? Para que questões que ele poderia perguntar para o aluno sobre esses tópicos da gestão escolar. Por fim, nesta mesma mensagem em que elaborar as questões, apresente outra ideia de instrumento de avaliação institucional que pode ser utilizada junto a esse público-alvo. Então, por exemplo, se ele escolher os alunos, ele vai elaborar essas 6 questões. Terminadas essas 6 questões de cada um desses eixos ali da gestão, gestão escolar, ele vai pensar num outro instrumento para aplicar. Então, essas questões são do instrumento questionário. E ele pode pensar, ele pode sugerir, por exemplo, uma entrevista com alguns alunos, selecionar alguns alunos e realizar uma entrevista, né? Pedir para que eles respondam algumas questões. Pode fazer um grupo focal, né? Reunir esses alunos e pedir para que eles falassem sobre os professores da escola, sobre o ambiente escolar, enfim, né? Então, o diretor vai pensar em como que ele vai, que outro instrumento que ele pode utilizar para coletar esses dados dos alunos, que foi o público que inicialmente ele escolheu, né? Só que aí, ele não vai dizer só qual que é o instrumento. Então, por exemplo, ele escolheu um grupo focal, né, em que ele vai trazer os tópicos para que os alunos falem livremente. Ele vai também dizer em que época que ele vai fazer, né? Descreva também as ações que realizará. Então, ele vai explicar, eu vou trazer as palavras tal, para que os alunos, cada um fale, ou fale livremente e tal. Então, ele vai dizer como que ele vai fazer, né? As ações que ele vai realizar para aplicar. Quando ele vai fazer isso? Vai ser no meio do ano, vai ser no começo, no meio, vai ser só no final do ano. E onde ele vai fazer? Né? Vai fazer no pátio da escola, vai utilizar do momento em que o professor faltou e ele vai entrar na sala e vai fazer esse trabalho, ou não vai ser ele, vai ser a pedagoga. Então, ele vai dizer como, quando e onde ele vai realizar esse trabalho. Então, também é uma atividade assim, que exige bastante do diretor, e por isso a gente pede para que vocês estimulem esse diretor desde o primeiro dia da unidade, a buscar elementos para responder essa atividade. E aí, algumas orientações específicas. Então, sobre a escolha do público-alvo, já vai aparecer para vocês, para os cursistas, os tópicos com os públicos. Então, se o diretor escolheu o aluno, ele vai clicar aqui no tópico alunos. Se ele escolher professores, vai clicar no tópico professores, certo? Então, já vai aparecer ali o tópico. Vocês não precisarão criar nenhum tópico, porque vocês precisam entrar nesses tópicos, interagir com esses tutores, com esses cursistas, né, com esses diretores. Também falar da sua experiência, né? Contribuir também para a aprendizagem colaborativa do grupo. Depois que clicar no público, aqui o exemplo foi alunos, depois de clicar no público, vai aparecer essa questão novamente, né? Clique em responder e crie para esse público, no mínimo, uma questão sobre cada uma das dimensões. Então, já está de novo ali colocado para ele, que ele vai criar uma questão para cada uma das dimensões, e também a explicação de que ele deve pensar num outro instrumento. E o responder, né, só para localização, a visão deles, que a visão de vocês é diferente da visão deles, o responder fica aqui no cantinho. Então, é ali que eles vão clicar para responder esse tópico. Esse é um fórum de perguntas e respostas. O que vai acontecer? O seu cursista não vai ver, até o momento em que ele postar, ele não vai ver nenhuma resposta de outros colegas, né? Então, ele só vai conseguir visualizar depois que ele fizer a postagem dele. Então, isso vai garantir com que as postagens sejam... Garantir não, vai permitir, né? Porque ele pode copiar do coleguinha, conversar com outro diretor, enfim. Mas, pelo menos dentro daquele curso, vai possibilitar com que as respostas sejam originais, né?
Então, pode ser que eles reclamem, mas ninguém postou ainda, não postei porque ninguém postou. É porque eles não conseguem ver. Enquanto eles não postarem, eles não conseguem ver. Então, é importante também vocês avisarem isso para eles, tá? Como já foi colocado, né, além das questões, você deve indicar, o diretor vai precisar indicar outro instrumento de avaliação institucional. Então, já tinha falado do grupo focal, outro exemplo, entrevista, resultado de dinâmica de grupo, enfim, há vários instrumentos de coleta de dados que os diretores podem utilizar para realizar essa avaliação institucional. Já comentei também que ele precisa descrever as ações sobre como, quando e onde ele vai realizar. Esse é um pouquinho mais específico, não é só criar atividade, não é só criar as questões, ele precisa ir pensar qual que é o instrumento, ele precisa pensar em como que ele vai colocar isso em prática. E como eu já comentei, é um fórum de perguntas e respostas. E a intenção é que vocês interajam, sugerindo outras ações para aplicação do instrumento indicado pelo colega, né? Na verdade, a intenção é que vocês estimulem para que eles interajam com outros colegas e trazendo outras sugestões de ação para aquele instrumento que ele pensou, ou outras sugestões de instrumento também para o próprio colega ali, né, quando ele for fazer a interação. Isso para tornar o fórum mais rico, né? Ou até mesmo ele discutir, ele pode interagir comentando alguma questão, pensando numa outra elaboração, outra forma de elaborar aquela questão, enfim. Então, seria isso, pessoal. Nós esperamos que esse trabalho da terceira oferta seja tão produtivo quanto as demais. Se houver dúvidas, nos colocamos à disposição, né, com relação ao conteúdo e também às atividades, nos colocamos à disposição. Vocês podem entrar em contato conosco, né, a partir do fórum de dúvidas ali do espaço do professor tutor. Nós trouxemos aqui, né, no nosso slide, um print ali do fórum de dúvidas. Vocês encaminham as dúvidas, as coordenadoras de tutoria de vocês entrarão em contato conosco e nós conversaremos diretamente com vocês se for necessário. Então, bom trabalho a todos e até a próxima oferta.